Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Estatística Descritiva. Nesse vídeo a gente vai falar sobre medidas de posição, mais especificamente, moda, média e mediana. Então, moda, A definição de moda ela é bastante fácil de compreender porque é a observação mais frequente. A gente até utiliza no popular, assim, para se referir que alguma coisa está na moda, porque se observa bastante. Vamos pensar num exemplo, sobre uma pesquisa do Twitter onde foram computados os emojis mais utilizados para se referir a programas de TV americanas. Isso em 2014. Então, foi feito esse estudo e observou-se que o emoji mais observado, 24% das vezes, é esse emotionzinho, do bichinho chorando de rir. Então, essa é a moda, É a moda dos emotions, ok? Não tem muito mais o que falar, moda é essa coisa simples mesmo. A média é a soma ponderada dos valores observados. Já já a gente vai fazer algumas continhas. A mediana, ela é o elemento que separa metade dos dados, ou 50% dos dados para um lado e 50% para o outro. As estatísticas calculadas a partir de populações, a gente diz que são estatísticas populacionais ou parâmetros, enquanto estatísticas que são calculadas a partir de amostras são chamadas de estatísticas amostrais ou estimativas. Isso vai ser importante para a gente no futuro, ok? Existe aí também uma forma de representar, Por exemplo, a média populacional e a média amostral. É usual, representar a média populacional pela letra grega mi e a amostral por esse x com a barrinha em cima. Vamos ver um exemplo, Imagina que a gente tem aí em rosa as notas dos exames de 3 alunos e a gente vai responder, bom, qual é a moda, qual é a média e qual é a mediana. A moda, é o valor observado mais vezes. Então, como 69 é observado mais vezes, essa é a moda desse conjunto de dados. A média, basicamente, a gente soma todo mundo e divide pelo total. Então, eu somo todos os valores e divido por 13, que é a quantidade de notas. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar 72,34 aproximadamente. A mediana, por sua vez, é o elemento que separa metade dos lados para a direita e metade dos lados para a esquerda. Esse valor é o 73, ok? Por quê? Porque você tem 6 elementos à esquerda do 73 e 6 elementos à direita do 73. Aí você pode perguntar, bom, aí você tem uma quantidade ímpar de alunos. E se fosse uma quantidade par? Já já a gente vai falar sobre isso. Então, pensando um pouco na notação matemática, vamos representar um conjunto de dados, como sendo x1, x2 até xn, ou seja, eu tenho n elementos em um conjunto de dados. Como que eu posso representar a média, A média é a soma desses elementos, que a gente está pensando que são elementos, são valores numéricos, e divido por n, que é o tamanho desse conjunto. E a gente pode representar matematicamente dessa forma. Agora a gente pode salvar tempo computacional se a gente observar uma coisa, Percebam que os valores 54, 69 e 88 eles estão repetidos, Então, talvez, ao invés de somar todo mundo e dividir pelo total, fosse interessante eu fazer o seguinte. Ao invés de fazer 27 mais 54 mais 54 mais 69 mais 69 mais 69 e assim por diante, a gente poderia fazer 27 mais 2 vezes 54, que é a mesma coisa que 54 mais 54, mais 3 vezes 69, que é a mesma coisa que 69 mais 69 mais 69. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter o mesmo valor para a média, que é 72,34. Por que disso? Porque isso levanta para a gente uma intuição sobre uma ideia muito importante que vai poder ser utilizada no futuro, que é a ideia de representar a média como os valores ponderados pelas suas probabilidades ou pelas suas frequências relativas. Como que isso acontece? Vamos imaginar que no nosso conjunto de n valores, a gente tenha apenas k categorias de observações únicas, ok? E a gente, então, representa por x1, x2 até xk.
E o que eu quero dizer com isso? Esses são os números, né, que são únicos. Né? No nosso caso anterior, o 54, 69 e 88 eram números que apareciam repetidamente. Então, ao invés de aparecer 54, 54 duas vezes, eu vou representar o 54 uma vez só. Então, esses são os elementos únicos do conjunto de dados. Então, eles vão ser observados n uma vezes, n duas vezes, até nk vezes. Então, ao invés de representar o conjunto de dados puro, eu represento pelas observações únicas e simbolizo por n1 até nk o número de vezes que cada um desses elementos foi observado. Isso é uma forma de resumir os dados. Então, a gente pode escrever a média como sendo o quê? O número de vezes que eu observei o x1 vezes o x1, mais o número de vezes que eu observei o x2 vezes o x2, e assim por diante. E então a gente divide isso por n, que é o número total. Né? A gente pode separar essa razão como essa soma de outras razões, né? Porque dividido por n é a mesma coisa que eu fazer a soma de cada um desses termos dividido por n. Agora observem o seguinte, que n1 dividido por n é justamente a frequência relativa do elemento x1, ok? Por quê? Porque quando eu pego o número de vezes que um elemento foi observado e divido pelo número total, eu tenho a frequência relativa, que é justamente o que a gente definiu no vídeo passado. E isso é legal porque a gente consegue representar agora a média como sendo a soma, né, dos elementos multiplicados pelas suas frequências relativas. E isso é uma ideia muito importante. Eu peço que vocês deem uma olhada com muito carinho, né, nesse resultado e que guardem ele com muito carinho também, porque ele vai ser utilizado no futuro para representar algumas medidas teóricas na teoria de probabilidades, ok? Então, não se esqueçam, é possível representar a média como sendo a ponderação dos valores únicos da sua população, da sua amostra, pela frequência relativa desse mesmo valor, ok? Que é a mesma coisa que a gente fez no exemplo. Uma outra questão que pode surgir é como calcular a mediana quando o conjunto de dados tem uma quantidade par de elementos, né? Porque no nosso exemplo tinha uma quantidade ímpar. Então vamos adicionar o valor 100 no nosso conjunto de dados. Então suponha que a gente tem aquele mesmo conjunto de dados, só que agora a gente tem o 100. Né? Então ao invés de ter 13 elementos no conjunto de dados, agora a gente tem 14. Então como é que eu calculo a mediana nesse caso? Nesse caso, como eu não vou ter um elemento central, a gente pega os dois elementos que estão no meio e a gente calcula a média entre eles. E a média entre eles é que vai representar a mediana. Então, eu tenho 73 e 75 no meio. O que eu faço? Pego a média entre 73 e 75, que é 74, e isso passa a representar a mediana para a gente. Ok? Chegamos ao fim desse vídeo, né, de medidas de posição, e mais uma vez eu deixo aí o link do meu site, né, o passeioaleatório.com, onde vocês vão poder ter acesso a outras ferramentas, né, como listas de exercícios, curiosidades, além de laboratórios que ajudam vocês a aprenderem a utilizar o software estatístico R, ok? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e até a próxima.